Fala pessoal, tudo certo? Galera, hoje eu já deixei aqui, né, rapidinho a planilha para adiantar. Então a gente vai falar agora sobre Soma C, certo, galera? Então, bem tranquilo, bem simples também. O vídeo vai ficar bem rapidinho, aí, em torno de uns 3 minutinhos. Soma C não tem muito segredo, tá, galera? Já deixei aqui a planilha separada, tá? Então tem uma planilha aqui de umas 80 linhas, eu acho que até um pouco a mais, né? 103 na verdade aqui. E qual que é a ideia, né, do Soma C? A gente vai usar essa planilha como referência, mas é legal depois você testar também, tá? Outras ideias aí também, né, para você ver como que a fórmula funciona de uma forma mais efetiva, né? Então a gente já está procurando a planilhazinha aqui de produtos, mas poderia ser, por exemplo, sei lá, uma relação ali de alunos, né, soma nota, enfim, né? Você pode colocar outros contextos aí, tá bom? Então bora lá, qual que é a ideia da nossa soma C? Né? Então ela é parecida com a funçãozinha de soma, né? Então ela vai somar valores aqui, então eu vou apertar Shift Ctrl e setinha para baixo, ele vai pegar todo esse intervalo, né? Fechei aqui os meus parênteses, né? Vou voltar aqui lá para a parte de cima, ele já falou que o nosso estoque total, né? Vou dar um F2 aqui, ele é que vai da D4 até a D103, né? Ele é de 1576. Então, funçãozinha de soma super simples, porém, o soma C, ele vai ter uma regra um pouquinho diferente. Ele vai ser uma mescla da função soma com a nossa função C, né? Onde a gente consegue passar alguns critérios. Então, ele vai somar se for o critério que eu estipular. Então, como assim? Quais são os critérios que a gente vai passar aqui? Eu tenho uma categoria, no caso aqui, mercearia, bebidas e limpeza. Né? Eu coloquei já um filtro para a gente poder, de fato, né, escolher aqui qual que é o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que a gente tem de mercearia. Então, se eu for, né, selecionar todo mundo aqui, ó, ele vai me falar lá na parte de baixo que eu tenho uma contagem de 40 itens, uma média que é de 17,15 e o total é 686, né? Então, ele fez uma soma por categoria. Você fala, beleza, professor, então eu vou sempre fazer assim, certo? Errado, né, galera? Até porque a gente tem um filtro, né, tá aplicado numa planilha que ela é relativamente pequena, mas se você estiver trabalhando ali com um valor muito grande, né, com muitos dados na planilha, você não vai conseguir fazer isso de uma forma que seja eficiente, tá bom? Então a gente vai sempre fazer a soma C. Ou soma Cs, né, quando eu consigo colocar mais de um critério, tá bom? Mas vamos fazer a soma C simples aqui, ó. Então, igual, soma C, né? Então, olha, soma, opa, agora sim, ó, soma C, soma para mim todas as vezes, né, que eu ele encontrar, por exemplo, uma determinada categoria. No caso aqui, galera, eu já deixei, né, separado aqui o tipo, né, eu coloquei como mercearia. Então, a primeira coisa, eu tenho que falar o intervalo, né, ele está pedindo 3 parâmetros aqui, ó, o intervalo, o critério e o intervalo da soma. Então, o intervalo é onde eu vou achar, né, esse critério aqui. Então, eu tenho que selecionar a coluna. Depois eu vou falar qual que é o critério, que é esse próprio elemento, né? Então eu vou marcar a célula aqui para a gente, né? E por último, a coluna onde eu tenho, por exemplo, o valor a ser somado, né? Então ela vai usar esses três critérios bem tranquilinho. Ó. Cliquei aqui, vou falar, olha, o intervalo onde você vai encontrar a categoria é aqui. Então Alt, Shift, setinha para baixo, ponto e vírgula, né? Então agora se eu voltar aqui, ó, minha planilha, ou poderia apertar Ctrl seta para cima, eu vou falar tudo que estiver no F8, né? Então, ó, tudo que estiver aqui no nosso F8 né, o que você vai procurar ali na nossa coluna de intervalo e depois você vai fazer a soma na nossa coluninha de preços, que é esse cara aqui, ó, Ctrl Shift, setinha para baixo e pronto, né? A gente já encerrou a nossa fórmula aqui. Então, ela vai pedir esses três critérios, vou dar um Enter. Ele já trouxe para a gente, né, mercearia como 686, mas a gente vai fazer uma jogada aqui um pouco diferente. Ó. Vamos colocar bebidas, tá? Ó, vou copiar ele aqui. E vou falar, qual que é o valor do meu estoque lá em relação às bebidas? Espera aí que eu acho que eu não copiei. Ó, copiei agora. Vamos colar ele aqui, ó, bebidas. Então, um estoque que eu tenho de bebidas é equivalente a R$ 485. Vamos ver se é verdade? Vamos colocar aqui, ó, para ele filtrar só por bebidas. Eu vou, né, selecionar todo esse intervalo aqui. E ó, o valor que ele deu pra gente aqui, ó, 485, beleza? Média de 16,17, uma contagem de 30 itens. Então tá aí, galera, nossa soma C, né, bem simplesinha de se fazer, bem tranquilinho, fechou? Então com essa última fórmula aí já é o suficiente para vocês poderem seguir aí no nosso exercício que já ficou lá na plataforma, certo? Então é isso, galera, qualquer dificuldade, né, dúvida que tiver, só mandar um oi aí que a gente vai se respondendo, fechou? Valeu, pessoal! Até a próxima. Yeah.